Olá! O assunto do nosso vídeo de hoje é problema e objetivo de pesquisa. O problema de pesquisa é um problema que conduz à necessidade do estudo. Mas da onde é que surge esse problema? Como eu formulo? Como eu elaboro? Nas ciências sociais e no campo da educação, é comum que a gente elabore o problema de pesquisa a partir das nossas experiências profissionais. É o momento onde a gente começa a fazer a associação mais direta entre ensino e pesquisa, teoria e prática. Ou seja, o refletir sobre a docência, sobre a educação, nos traz aí algumas inquietações. E essas inquietações podem ser transformadas em pesquisa, ou seja, a partir da ciência, buscar respostas ou soluções para esses problemas que eu observo ou vivencio na minha prática. Mas alguns cuidados precisam estar no nosso radar nesse momento de formular um problema de pesquisa pautado nas nossas experiências. Primeiro de tudo, não é uma biografia e não é sobre você. É sobre algo que você observa ou você vivencia. O foco está na situação. E aí, para isso, eu preciso escrever esse problema de pesquisa trazendo fatos, evidências, situações concretas que vão justificando, e que vão trazendo clareza para esse problema que eu observo ou vivencio. É importante também que eu recorra à literatura para entender que será que outras pessoas também não viveram esse problema? Também já não observaram? Então, quando eu recorro à literatura para olhar para isso, eu posso aí estar trazendo mais fundamentação para aquilo que eu vivencio e também buscando entender se eu não estou reinventando a roda, se já não tem múltiplas respostas que dão conta desse problema que eu estou propondo, que eu estou pensando a respeito, né? Ou também se não tem múltiplas respostas, mas já tem um caminho legal andado e que pode me apoiar na busca de respostas para esse problema que eu estou vivenciando e na qual eu proponho como um tema de pesquisa. Você pode estar se perguntando, mas Michele, isso significa que em nenhum momento eu posso colocar as minhas interpretações, os meus significados a respeito daquele problema que eu estou narrando? Sim, pode, mas com alguns cuidados, O cuidado de não generalizar aquele problema pela sua experiência individual, pelo que você sentiu, pelo que você achou, pelas suas crenças, pelos seus valores. Na pesquisa científica, a gente busca ultrapassar um pouquinho a barreira das nossas crenças individuais, do que nós sentimos. Elas podem estar também explícitas ali, ser um ponto de análise, mas não um ponto exclusivo para dar respostas àquele problema, Porque esse problema ele pode ter outros olhares, outros significados, outros sentimentos, outras vivências. Então esse cuidado ele precisa estar ali. Eu acho que a maneira mais significativa da gente imprimir a nossa identidade no desenvolvimento da pesquisa é quando a gente faz escolhas teóricas e metodológicas. As nossas escolhas teóricas e metodológicas não são neutras, essa neutralidade ela não existe. E é nesse momento que a gente imprime a identidade do autor, do pesquisador. Vamos supor que o problema de pesquisa que eu estou desenvolvendo é relacionado à questão das dificuldades de aprendizagem. Eu posso estar aí escolhendo a psicologia cognitiva e mais especificamente dando voz às teorias de Vygotsky, do socio-interacionismo, para falar sobre dificuldades de aprendizagem. Então, eu já tenho uma escolha aí, eu tenho uma escolha de teoria que vai subsidiar a minha análise, e é isso que é imprimir a sua identidade naquele momento, que é uma escolha sua. Dentre tantas outras escolhas de teorias, foi escolhida essa. É claro que na justificativa você também precisa justificar o porquê dessa escolha, Mas é uma escolha, ela não é neutra. Então é esse o momento que a gente pode imprimir a nossa identidade e não numa análise única e exclusiva pautada nas suas crenças e valores individuais, de como você enxerga o mundo, de como você sente esse mundo. Então esse cuidado é bem importante
de se ter no radar no momento de construir a sua formulação do problema de pesquisa. Dito isso, né, eu acho que para ficar mais claro no que eu estou falando em relação a formular um problema, eu vou trazer aqui um exemplo. Então vamos lá. As secretarias do Estado de Santa Catarina têm promovido nos últimos anos uma quantidade significativa de formações continuadas para os professores da rede pública estadual. Aproximadamente tantas formações por ano. Essas formações têm objetivado principalmente as formações desses docentes para as implementações das políticas públicas, como, por exemplo, ensino médio integral, ensino médio inovador, novo ensino médio, implementação da BNCC nos currículos e etc. Antes de eu continuar a ler aqui, notem que em dado momento eu coloquei aproximadamente tantas formações. Isso significa que você que está escrevendo o texto vai colocar um número, um valor estimado aí de quantas formações, né, vamos supor, foram desenvolvidas, né? Porque isso aqui é um exemplo, gente. Eu escrevi um textinho rapidamente como exemplo, para nos servir de exemplo. Então, acho que o mais importante aqui é a gente entender como é que é a construção dessa narrativa do problema de pesquisa. Então, continuando. As formações que são promovidas têm a intenção de, e aí a gente inclui ali as intenções pedagógicas, políticas e sociais, são planejadas da forma, né, X, inclui ali a forma como é planejada, e acontecem de maneira tal. Os resultados obtidos até o momento com essas formações foram X, Y, Z. No entanto, embora a Secretaria promova as formações e avalie o encontro formativo, não se sabe o quão essas formações têm, de fato, colaborado com os saberes e fazeres docentes. Aqui é o ponto-chave. Esse finalzinho aqui é o nosso problema. Ou seja, dado todo o histórico que foi feito anteriormente, trazendo evidências, trazendo fontes, trazendo situações, dados, eu chego à conclusão que, embora aconteça aquilo tudo, ainda a gente tem um desafio. O desafio é que a gente não está conseguindo entender, após as formações que as secretarias desenvolvem, o qual está sendo o impacto lá na escola, como é que está repercutindo, o quanto esses professores que saem dessas formações, né, o quanto essas formações colaboram com esses saberes e fazeres depois quando ele retorna para a escola, né? Então esse é um dos problemas, esse é o nosso problema. Eu posso transformar agora esse problema que eu formulei, né, com base em evidências, em fatos, eu formulei esse problema e eu posso transformá-lo em uma questão central de pesquisa. Então, é o momento onde eu vou declarar uma questão. Uma pergunta de pesquisa poderia ser, então, como as formações continuadas, promovidas pela Secretaria do Estado de Santa Catarina, têm colaborado para os saberes e fazeres docentes. Então, notem, eu transformei toda aquela minha formulação, aquela minha problematização, em uma questão central que vai nortear o meu olhar no desenvolvimento da minha pesquisa. Mas notem, essa questão e a nossa problematização, ela é ampla, ela é geral. Eu posso, então, a partir dessa questão central norteadora, conduzir uma série de questões específicas que vão ajudar a direcionar o meu olhar para a minha pesquisa. Porque, vejam, essa pergunta geral, essa pergunta mais ampla, ela também pode ser a proposição de um outro estudante. Só que ele pode propor uma série de perguntas de investigação mais específicas que são bem diferentes da minha. Então, a gente vai encontrar respostas para essa pergunta geral a partir de outras perguntas específicas, de outros olhares. Então, para ficar mais claro, vamos ver aqui no exemplo como é que a gente desenvolve essas perguntas de investigação. Então, dado que eu tenho aquela minha pergunta geral, eu poderia aí querer saber mais especificamente sobre
Os docentes têm continuado os estudos sobre os assuntos e temas abordados nas formações no seu tempo livre e espaços de planejamento individual ou coletivo? Houve mudanças no planejamento docente decorrente das formações continuadas promovidas pela Secretaria? As práticas docentes foram resignificadas? Então, essas são 3 perguntas de investigação, que é o que eu quero encontrar de respostas para o problema que eu identifiquei, né? Ou seja, que eu não sei se depois das formações que as secretarias promovem, o quão isso colabora lá na prática e nos saberes desses docentes. Então, para me apoiar, eu formulei essas 3 perguntas de investigação. Eu poderia formular mais perguntas? Sim, poderia formular mais perguntas. Mas a gente já tem um conhecimento, né, no campo da metodologia científica que o adequado aí é a gente formular entre 3 a 5 perguntas de investigação. Mais do que isso, a gente começa a complexificar muito, né, a nossa pesquisa, tanto em termos de conhecimento, e geralmente a gente começa até a desfocar um pouco do nosso problema que a gente formulou, né? E além dessa questão de complexificar, né, o conhecimento em si sobre o assunto, a gente também complexifica o tempo e os recursos que a gente tem para desenvolver. Normalmente, por exemplo, no mestrado, temos aí 1 ano para desenvolver a pesquisa. Então, quanto mais perguntas eu fizer, mais tempo eu vou precisar para dar respostas significativas, né, para essas perguntas que eu estou elaborando. Outra coisa que a gente não pode confundir é perguntas que a gente faz para os sujeitos que possivelmente vão participar da nossa pesquisa com as perguntas de investigação. Uma coisa são as perguntas que eu vou lá fazer para aquele professor, né? Quando eu for lá a campo tentar dar resposta a essas minhas 3 perguntas de investigação. Ok, tenho o meu problema formulado, tenho as minhas perguntas de investigação realizadas. E agora? Qual é a relação com o objetivo de pesquisa, que é assunto também deste vídeo, né? Então, assim, o problema de pesquisa nos indica, nos conduz à necessidade do estudo. E o objetivo nos indica a intenção, o que eu quero atingir com esse estudo. Então, o problema de pesquisa e os objetivos estão estreitamente ligados, né? Eu não posso desenvolver objetivos de pesquisas na qual não dialoga com o problema que eu formulei, que eu estou propondo, não dialoga com as perguntas de investigação que eu desenvolvi. Então, essa relação precisa ser muito estreita. E aí, para apoiar, né, a construção dos objetivos, fazendo essa relação, essa ligação estreita com a pergunta central de pesquisa e as perguntas mais específicas, eu trago aqui uma tela com uma estratégia que pode apoiar você na construção desses objetivos. Vamos lá? Então, notem, aqui eu dividi a nossa tela em 2 colunas, as perguntas de pesquisa e os objetivos. Então, em cada linha, nós vamos colocando ali as perguntas de pesquisa e vamos construindo em paralelo os objetivos. A nossa pergunta de pesquisa é: como as formações continuadas promovidas pela Secretaria do Estado de Santa Catarina têm colaborado para os saberes e fazeres docentes? Então, que objetivo, que meta, que intenção que a gente tem em relação a essa pergunta de pesquisa? O que será que a gente poderia construir aí em termos de objetivo? Vamos olhar aqui? Será que eu poderia construir como objetivo analisar como se desenvolve as formações continuadas promovidas pela Secretaria do Estado de Santa Catarina? Pense aí, olhe para esse objetivo e olhe para a sua pergunta de pesquisa. Esse objetivo dialoga com a pergunta? Não, gente. E o porquê que não dialoga? Notem, no objetivo a gente quer analisar como se desenvolve as formações. Mas o nosso problema de pesquisa não era o como se desenvolve, era entender o que, após desenvolvidas as formações com esses professores,
o quão isso colabora nesses saberes e fazeres docentes quando o professor retorna para a escola. E aí, colaborou, não colaborou essas formações? Que resultado a gente obteve concretamente com elas? Então, notem, é muito sutil muitas vezes, né, ali o objetivo ali que não dialoga com o problema de pesquisa. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes uma palavrinha muda completamente a direção do problema que você propôs, né? O problema que você propôs não era o como se desenvolve. Se fosse o como se desenvolve, a formulação do problema teria que ser completamente outra, tá? Então, como é que ficaria nosso objetivo de pesquisa dialogando com esse problema? Poderia ser analisar o quão as formações continuadas promovidas pela Secretaria têm colaborado para os saberes e fazeres docentes. Ah, Michele, mas só mudou ali. Na pergunta tem o como e no objetivo tem o verbo de ação, analisar. Sim, mas esse verbo de ação ele já diz muita coisa. Porque o analisar, né, pressupõe o quê? Que eu vou olhar para as distintas partes que compõem esse meu problema e vou buscar trazer as relações entre elas. Se eu buscasse o verbo avaliar o quão as formações continuadas promovidas pela Secretaria, eu já teria outro objetivo, eu já teria outra meta, as minhas respostas para esse problema já seriam com outro foco, com outra direção, que seria então avaliar. Avaliar eu mensuro, eu meço, eu faço um processo de valoração daquilo, que é diferente de analisar. Analisar é muito mais eu entender quais são as partes que compõem aquele meu problema e como é que ele se relaciona ali, mas não necessariamente eu estou avaliando aquilo. Então, notem, o verbo de ação, ele é extremamente importante, né? Ele é significativo. Essa escolha não pode ser de qualquer jeito, não pode ser aleatória. Eu preciso, ao escolher o meu verbo de ação, o que esse verbo significa? E se esse significado desse verbo é realmente o que eu quero desenvolver na pesquisa. É essa ação, é essa a intenção que eu tenho para dar respostas ao problema que eu propus? Uma outra possibilidade de objetivo, será que poderia ser analisar o quão as formações continuadas têm colaborado para os saberes e fazeres docentes e propor melhorias? Isso seria um objetivo que dialoga com a pergunta de pesquisa? Cuidado! Primeiro de tudo, gente, a gente tem dois objetivos aqui, a gente tem dois verbos de ação para um objetivo geral. Um que é analisar e o outro que é propor. E propor melhorias ali, ele acaba sendo mais geral do que o analisar no sentido não conceitual, não do significado do verbo, mas no sentido que para eu propor melhorias, eu preciso analisar antes, né? Então, propor melhorias estaria ali, no topo, e analisar seria um objetivo específico, não geral. Então, cuidado, não proponham mais de um verbo de ação no objetivo geral, nem nos específicos. Por quê? Porque primeiro, a gente está propondo duas ações. Essas duas ações vão me requerer tempo, instrumentos metodológico para desenvolver. Para propor melhorias, eu preciso de uma série de outros requisitos, de uma série de outros objetivos. Além de analisar, eu preciso fazer diagnóstico, eu preciso prever uma etapa de validação e avaliação dessas melhorias junto a esse meu contexto de análise, no caso, aos professores ali da rede pública de Santa Catarina. Então, tenham muito cuidado no momento de conduzir a escrita do seu objetivo geral. Então, vamos ficar apenas com o nosso objetivo ali de analisar o quão as formações continuadas promovidas têm colaborado para os saberes e fazeres docentes. Então, dado que eu tenho esse objetivo, como é que agora eu construo os objetivos específicos? Os objetivos específicos, eles vão o quê? Especificar mais o que eu estou querendo com essa intenção geral. E para me apoiar, eu também vou lá recorrer
as minhas perguntas de investigação. A primeira pergunta de investigação é: os docentes têm continuado os estudos sobre os assuntos e temas abordados nas formações no seu tempo livre e espaços de planejamento individual ou coletivo? Um possível objetivo poderia ser investigar se esses docentes têm continuado ou não, os estudos sobre os assuntos e temas abordados nas formações. Para a minha segunda pergunta de investigação, houve mudança no planejamento docente decorrente das formações continuadas promovidas pela Secretaria? Eu poderia propor como objetivo examinar se houve mudanças no planejamento docente decorrente das formações continuadas promovidas pela Secretaria. Por fim, a nossa terceira pergunta de investigação: as práticas docentes foram resignificadas após a formação? Poderia propor aí analisar se essas práticas foram resignificadas. Novamente, chama atenção para dois aspectos agora. O primeiro deles, a escolha dos nossos verbos de ação. Então, ali, por exemplo, investigar no primeiro objetivo específico e examinar no segundo, Investigar significa que eu vou fazer um processo aí de tentar entender as causas do meu problema. Vou pegar como exemplo quando a gente vai no médico. Então, eu vou no médico e ele fala: Michele, o que te trouxe até aqui? O que você tem sentido? Eu tô me sentindo muito cansada, com dor de cabeça, com uma energia, com pouca energia. E aí ele vai me fazendo uma série de perguntas. Tá, você percebe que essa dor de cabeça sempre vem no começo da manhã ou vem à noite? Em que momento? A dor de cabeça surge quando você se sente muito estressada, tá ansiosa. Então, isso é investigar. Ele vai começar a fazer uma série de perguntas, para mim, paciente, para tentar entender quais são as causas desses sintomas que eu venho sentindo, do que eu venho relatando. Já o examinar, ele vai falar assim: tá, Michele, você me falou, que tá com dor de cabeça, que tá com isso, aquilo. Vamos dar uma olhadinha a tua pressão? Será que a tua pressão não tá alta ou não tá muito baixa? Então, ele vai examinar. Ele vai utilizar um instrumento, vai colocar esse instrumento em mim, o instrumento ali da pressão, de medição de pressão, e vai examinar para ver se isso corrobora ou não com a hipótese dele. Se eu tô com pressão alta, vamos supor, Então, essa é a diferença ali do investigar e examinar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é novamente, para as escolhas do verbo. As escolhas do verbo têm que ser muito bem pensadas, que é o que você vai fazer, é o que você vai agir, é a sua meta, o que você quer alcançar, ok? E um segundo ponto ali que eu comentei para falar sobre isso, quero a escolha dos objetivos, e a outra é que, será que eu posso elaborar, vamos supor, 2 objetivos específicos para minha primeira pergunta de investigação? Sim, é possível também. Agora, um cuidado que eu também ressalto, da mesma forma que eu comentei lá para as perguntas de investigação. Quanto mais objetivos você propor, mais complexo vai ser a sua pesquisa, mais tempo e dedicação você vai precisar para alcançar todos esses objetivos. E aí você tem que pensar: eu tenho esse tempo disponível? Eu tenho os recursos em mãos para fazer isso? Então, novamente, a gente costuma elaborar entre 3 a 5 objetivos específicos. Para começar a fechar e encerrar o nosso vídeo, eu trago aqui outros aspectos que são importantes a serem levados em consideração no momento que você está construindo o objetivo. Então, um deles, e aí eu vou ler aqui para vocês, porque isso é do livro Projeto de Pesquisa, pesquisas tanto qualitativas, quantitativas e mistas, do autor Creswell. E aí ele diz o seguinte: quais cuidados a gente precisa ter nessa elaboração do projeto da construção do objetivo, Use palavras e expressões neutras no momento de construir o seu objetivo. O que ele quer dizer com isso? Não utilizar linguagem direcional, como, por exemplo,
explorar as experiências bem-sucedidas dos indivíduos. Eu poderia apenas escrever explorar as experiências dos indivíduos, ao invés de bem-sucedidas. Também se evita o uso de palavras útil, positivo, informativo no objetivo, porque a gente não tem como garantir isso. A gente vai saber se o que a gente está propondo no objetivo vai ser útil, vai ser bem sucedido, lá no final, quando a gente já alcançou esses objetivos, quando a gente já deu resposta aos nossos problemas. E aí sim a gente pode entender o quão bem sucedido foi ou não. Mas a gente já não pressupõe de partida que vai ser bem sucedido. Um outro aspecto que o Creswell vai nos chamar a atenção na construção do objetivo é que os objetivos, obviamente, eles precisam ser claros. Então não adianta você fazer ali um parágrafo de 10 linhas, né? Então é um parágrafo curto, porém esse curto não significa que ele seja simplista demais, que ele não traga informações importantes. E que informações importantes são essas? Que ele possa estar trazendo aí os sujeitos da pesquisa, quando a gente fala ali o docente, os espaços e os contextos em que estão, por exemplo, o contexto de Santa Catarina, no caso do objetivo específico, do primeiro objetivo específico a gente fala do espaço de planejamento individual e coletivo. Enfim, a gente precisa trazer o quê? Os contextos, as localidades, os sujeitos e até em alguns momentos o direcionamento de que estratégia metodológica a gente vai adotar. Né? Isso também pode ser um aspecto importante para trazer clareza para o objetivo de pesquisa. Pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Tem muitas coisas para se falar sobre a construção de um problema de pesquisa e sobre o objetivo, né? É algo que realmente a gente, quando vai adentrar nesse universo, a gente vê que tem muitos detalhezinhos que podem ser importantes nesse momento de construir, mas isso que eu trouxe aqui é o básico. A gente tem que partir, vamos assim dizer, desse mínimo requisito que se faz necessário para a construção da pesquisa científica. E aí, para apoiar vocês, eu recomendo que vão buscar na literatura, né, fontes, né, para entender projetos de pesquisa, né, para como construir, né, o projeto de pesquisa, a metodologia, o problema, os objetivos, através de outras fontes. Eu, por exemplo, citei aqui o Creswell, mas tem tantos outros, né, que a gente pode buscar aí na literatura. E para os meus alunos, né, que estão fazendo mestrado em educação, vocês sabem que tem uma disciplina lá de metodologia da pesquisa e tem um material rico, cheinho de coisas que precisam ser estudadas, olhadas com atenção. Destaque os pontos principais que vocês acham que serão importantes para a pesquisa de vocês. Destaquem o que ficou com dúvida e vão em outras fontes, vão no Google, pegam livros, enfim, vão buscar aí se inteirar desse processo de construção da pesquisa. Não basta apenas a gente focar no estudo do tema que a gente está abordando na pesquisa. A gente precisa também, paralelamente, estudar como se desenvolve uma pesquisa científica, né? E isso faz parte aí do estudo das metodologias. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.